Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante e da qual a vida de muitos depende. Quem tem acompanhado as redes sociais sabe que o tema da mensagem de hoje é: se você ou a pessoa que você ama muito estivesse morrendo, o que você faria? O que você falaria? O que você faria se você estivesse morrendo, ou a pessoa que você ama muito estivesse morrendo? Pensou na pessoa? O que você faria se ela estivesse morrendo? Nós vamos hoje falar sobre a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela é muito importante. E nós já vemos logo no nome. Diga comigo, bom. Nós sabemos que entre os judeus e os samaritanos havia uma rincha, havia muitos problemas de relacionamento, muito preconceito, e eles eram rivais. Os judeus consideravam os samaritanos inferiores, sujos. Mas Jesus, com uma parábola, conseguiu mudar a história de todo um povo chamado samaritano. Os samaritanos eram chamados de impuros, de traidores, de infiéis. Muitos chamavam os samaritanos de porcos, imundos. Mas com uma parábola, Jesus mudou toda a história, o texto e o contexto de um povo. E pessoas que eram chamadas de samaritanos, os impuros, começaram a ser chamados de os bons samaritanos. Uma palavra de Jesus pode mudar não só a história da sua vida, mas toda a história da sua família. Quantos creem? Sabemos que enquanto Jesus esteve aqui na sua terra, podemos dividir de forma metódica para estudo a sua vida, primeiro em doutrina. Ele ensinou a doutrina do reino. Segundo, ele usou parábolas, histórias, para que estas doutrinas fossem melhor compreendidas e se espalhassem entre todos os povos. E milagres. São as três partes que podemos dividir o ensinamento de Jesus: doutrinas, parábolas e milagres. E hoje nós estamos falando sobre o bom samaritano. Jesus mudou a ideia, mudou um conceito e tirou um povo que era considerado, que era tido como impuro, e os colocou na categoria de bons. Tanto é que nós falamos o bom samaritano. Mas esta história, ela começa com algo muito interessante. Porque toda a história e todas as parábolas de Jesus, nós temos que analisar dentro de um texto, de um contexto, o que está acontecendo. Por que Jesus contou essa história? Não é uma simples história, existe um texto, existe um contexto. Por que Jesus está falando sobre o bom samaritano? Por que Jesus mudou o conceito? E como já foi lido a parábola hoje, ela começa dizendo que um certo doutor da lei, querendo testar, querendo provar Jesus, pergunta para Jesus: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E eu acredito que este texto do bom samaritano é muito importante, melhor compreendido, quando nós lemos o texto do bom samaritano e o texto de Jesus com o jovem rico, em que tem a parábola do camelo e a funda da agulha. Mas hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. E ele, querendo provar Jesus, ele pergunta: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: você não conhece a lei? Você não conhece a palavra de Deus? Você não conhece a Bíblia? Você não conhece os mandamentos, os princípios?
Ele é um doutor, ele conhece. Jesus pergunta: você não conhece? Ele conhece. Só que Jesus pergunta para ele: e como você interpreta? Porque se nós perguntarmos para cada pessoa, ele vai ler a Bíblia com seus próprios olhos. Ele vai querer e ele vai tender a ter a sua própria interpretação. E o que Jesus primeiro identifica é: você conhece a palavra, mas a grande questão é: como você interpreta esta palavra? Para você, o que tem que ser feito para herdar a vida eterna? E ele fala sobre a lei. Ele fala sobre a lei importante. Sabemos que o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como Deus me ama, como Deus te ama. Só que o doutor da lei começou tentando Jesus. E quando Jesus fala sobre a lei, e como ele interpreta a lei, e o doutor da lei conhecia a lei, e a sua interpretação estava correta, aí diz que o doutor da lei, tentando se justificar. Tem muitas pessoas que estão tentando se justificar. Você conhece a palavra, você conhece a lei, você sabe o que é certo, você tem a boa interpretação, você tem a verdade, mas ele quer se justificar. Mas sabe o que é, Jesus? Mas sabe o que é, pastor? E a Bíblia diz que ele, tentando se justificar, ele diz para Jesus: mas quem é o meu próximo? Diga comigo: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar a história do bom samaritano. Porque nós tendemos a considerar o nosso próximo as pessoas que estão perto de nós e as pessoas que nós amamos. E como Jesus sabia que os judeus tinham ódio dos samaritanos, Jesus vai contar a história de um samaritano. E que a partir deste momento que Jesus conta a história do samaritano, eles são conhecidos como bons. O bom samaritano. E Jesus começa dizendo: e como foi lido, eles estavam no templo. Eles estavam no templo, na igreja, em Jerusalém. E lá se conhece a palavra. E lá se tem a verdadeira interpretação. E lá se conhece a verdade. E depois que eles adoraram a Deus em Jerusalém, no templo, e terminou a reunião, começam-se a descer de Jerusalém para Jericó. Eu sempre falo que a nossa vida, nós temos que ter um objetivo, sempre subir. Quem quer ir para o céu, quem está pensando em vida eterna, como o doutor estava, perguntando para Jesus: como eu faço para ter vida eterna? Nós temos que pensar em subir. Nós temos que pensar em dar um passo além, um passo a mais um degrau, subir um pouquinho mais na nossa vida, um pouquinho mais de cada dia. Quem está pensando na vida eterna, está subindo. Mas ali a história diz que eles começam a descer. Eles começam a descer de Jerusalém, do templo, para Jericó. E tem mais ou menos, aproximadamente, não chega a 30 quilômetros. Uma rua, uma trilha de 27, não chega a 30 quilômetros. Jesus começa dizendo que o primeiro que desceu era o sacerdote. É como se fosse o pastor hoje. Terminou a reunião, o pastor é o primeiro a ir embora. Igual aqui, né? Não é igual aqui? Aqui geralmente o pastor ainda fica, arruma alguma coisa, recolhe o lixo, fecha o portão, com muitos outros obreiros, graças a Deus. Mas ali diz que a reunião terminou, e o primeiro que iria embora era o sacerdote. A etiqueta diz que nós não devemos ser o primeiro a chegar em uma festa.
e que também a gente não pode ser o primeiro a ir embora. Tem gente que tem muita pressa de ir embora, e nós vemos que esse sacerdote, o problema do sacerdote começa que ele não vê a hora da reunião terminar. Ele quer que a reunião termine e ele quer ir embora, ele quer ir para sua casa. E o primeiro que começa a descer o caminho é o sacerdote. Eu fico pensando, ele tinha que ser o último nessa história, o último a sair da igreja, mas ele é o primeiro, ele é o que tem mais pressa de ir embora, ele é o que está mais entediado, ele é o que mais está pensando nas coisas que precisa fazer em casa. Então ele sai rápido da reunião, acabou, ele é o primeiro a ir embora, ele começa a descer o caminho, e Jesus diz que no meio do caminho ele encontra uma pessoa caída, uma pessoa que tinha sido assaltada, ele foi roubado, ele foi espancado, rasgaram as suas vestes, deixaram ele caído no chão, ferido, a Bíblia diz que quase que morto, sem nada, sem roupas, humilhado, e o sacerdote olha a uma distância, porque o sacerdote ele não quer se aproximar de um morto, porque há muitos princípios de santidade que impedem o sacerdote de se aproximar de alguém que está morto, e uma série de cerimoniais, rituais, mas o propósito não é falar sobre isso, mas ele fica a uma distância, e ele vê uma pessoa caída no chão, muito ferida, próximo da morte, e totalmente nu, humilhado, e a Bíblia diz que ele passa de lado e continua o seu caminho, ele continua a sua vida, ele continua a sua vida, e em seguida quem passa são os levitas. Os levitas são os responsáveis por organizar o templo e preparar a reunião, preparar o ambiente, receber o povo, e também de despedir o povo debaixo da bênção. Mas o levita é o próximo a terminar a reunião e querer ir embora. Termina a reunião, ele vai embora. Ele pensou, o pastor está aí? O pastor não está, o pastor já foi embora. Ah, então eu também vou. Ele vai embora. E também diz que ele passa e se depara com a mesma cena. Uma pessoa, eu não sei quem é, mas sabemos pela história, pelo que acontece naquele caminho perigoso, que ele foi assaltado e provavelmente reagiu, foi espancado, foi humilhado e deixado no chão. E ele se aproxima um pouco mais do que o sacerdote, porque ele não precisa cumprir alguns cerimoniais de santidade, de purificação, ele se aproxima um pouco mais, e ele vê uma pessoa caída e ele continua a sua vida, ele continua o seu caminho. A Bíblia não fala o que o sacerdote pensou e por que o deixou ali, a Bíblia não fala o que o levita pensou e por que o deixou ali, mas diz que eles passaram de lado e foram embora, seguiram o seu caminho. Mas eu quero te perguntar, se você estivesse morrendo, ou se a pessoa que você mais ama, pensou na pessoa que você mais ama, se esta pessoa estivesse morrendo, o que você faria? O que você faria? Eu quero abrir um parênteses aqui, e eu quero te dar uma instrução muito simples, muito rápida e direta, que pode fazer a diferença na sua vida e das pessoas que estão próximos de você. Vamos supor que você, ou a pessoa que você mais ama, passe mal. Você está passando mal, você começa a sentir uma dor no peito, as suas mãos começam a formigar, você está se sentindo estranho, a vista está embaraçando, você está no centro da cidade, e você começa a passar mal. O que você faria? É comum, cada dia que nós olhamos os noticiários, ver uma pessoa que passou mal, caiu no chão, e todo mundo passa, para um lado e para o outro, e ninguém faz nada. Para que não aconteça com você, a primeira coisa que você tem que fazer, você primeiro precisa entender que as pessoas não fazem nada, não é porque elas são ruins. O sacerdote não é ruim, o levita não é ruim,
Eles não são pessoas más. Pelo contrário, eles querem a bênção e o bem das pessoas, mas eles passam adiante. As pessoas que não ajudam os outros não são pessoas ruins. Mas a grande questão é, por que elas não ajudam? Por que elas não param para prestar socorro a uma pessoa que cai no chão? Como eu disse, nós abrimos os noticiários, e se formos estudar sobre isso, como no meu caso, um cientista social que estuda o comportamento humano no meio da sociedade, primeira coisa que as pessoas tendem a dizer são pessoas ruins, são pessoas egoístas. Não tem nada a ver com isso. É que na maioria das vezes, quem está passando não tem ideia de como a situação está. E ele sempre pensa, tem um monte de gente olhando, então eu não preciso ajudar, alguém vai ajudar ele. Então eu queria que você primeiro tivesse isso em mente. As pessoas que não ajudam, não são porque são ruins, são pessoas más, mas porque estão passando, e elas não têm uma ideia total do que está acontecendo, e elas pensam, alguém vai passar e vai ajudar ela. Mas geralmente ninguém ajuda. Mas vamos voltar, se no teu caso, se você estivesse passando mal, no centro da cidade, o que você deve fazer? Pergunta, pastor, o que eu devo fazer? Porque se você souber o que fazer, e quanto mais rápido você fizer, maiores são as chances de você sobreviver. Um outro exemplo rápido, as pessoas que vão em churrascaria, rodízio, vão lá com muita fome, não é isso? Geralmente vão lá para comer muito. Você sabe a quantidade de pessoas que colocam uma carne grande na boca e ficam entalados? Sabe o que elas fazem? Elas correm para o banheiro. Não é à toa que em muitos restaurantes chiques fica uma pessoa dentro do banheiro, porque a pessoa entala, ao invés dela pedir ajuda, ela vai para o banheiro e morre no banheiro. Parece engraçado, mas é verdade. É verdade. Mas vamos voltar ao caso. Você está no centro da cidade. Diga, eu estou no centro da cidade. Amém? Você começa a passar mal, seu peito começa a doer, as suas mãos começam a formigar, sua vista começa a embaraçar, as pernas começam a amolecer. Pergunta, pastor, o que eu faço? Quanto mais rápido você fizer, maiores são as chances de você sobreviver e não ser mais um na estatística que caiu e ficou ali, e a multidão passando de um lado para o outro. A primeira coisa, ainda que seja um falso sinal, você comece a pedir ajuda. Peça ajuda. As minhas filhas sabem, se acontecer o que acontecer, elas sabem o que devem gritar. Cadê elas? Onde elas estão? Lá em cima? Estão lá em cima, elas já sabem que elas devem gritar. Não! Fogo. Quantas mulheres sabem disso? Uma mulher, quando está sendo atacada, não deve pedir socorro, porque ninguém vai parar para te socorrer. Você deve gritar: fogo, fogo. Amém? Se muitas mulheres que fossem atacadas gritassem fogo, viria uma multidão para apagar o fogo do inferno. É estratégia simples, mas muitos não sabem. As minhas filhas de 8 e de 6 anos sabem. Outro dia eu falei aqui, uma das obreiras deu risada. Não vou falar o nome dela, só vou apontar para ela. Você fogo, olha que doido, pastor. Eu falei, não, isso é sério, é muito sério. Mas se você está no centro da cidade, está passando mal, não está? O coração está batendo, está tudo. Antes de você cair, peça ajuda. Junte as suas últimas forças e peça: socorro, estou passando mal. É melhor você passar vergonha e dizer: passou, pensei que era algo sério, mas estou tudo bem aqui, já estou bem. É melhor você passar vergonha
por não ser algo tão sério, do que você passar perto do vale da morte. Por isso, se você começar a passar mal, seja onde for, quanto mais rápido você pedir ajuda, maiores são as suas chances de viver. Segunda coisa importante, além de você pedir ajuda, as pessoas vão olhar e falar, ele está bem, está gritando aí, ó, tá, né? Está bem, então as pessoas vão continuar passando. A multidão vai como uma manada. Se está todo mundo passando, eles vão continuar passando. Ainda que você peça ajuda, a maioria vai continuar caminhando. Alguns vai juntar uns 10 para ver o que está acontecendo e começar a avaliar. E aí que você tem que falar, não, eu estou passando muito mal. Chama o SAMU, chama o bombeiro, chama minha mãe, eu estou passando mal. Mesmo assim, pode ser que a multidão continue passando, um grupo pare e comece a avaliar, será que está passando mal mesmo? Vamos ver se ele está bem. Ah, caiu no chão, agora está babando, parou de respirar. Eu acho que é sério. Aí já é tarde. Então você primeiro pede socorro o mais rápido possível. Diga, socorro! Diga, mas socorro! Fala, eu estou passando mal! Abre a sua boca, senão você vai morrer, ô desgraça. Quer ir para o inferno? Quem quer morrer? Chega lá no inferno, o que você está fazendo aqui? Ah, não obedeci o pastor, não pedi socorro. Fala, socorro! Fala, socorro, pastor! Fala, me ajuda, eu estou passando mal. Alguns estão rindo, mas quem ri por último é melhor. Depois que você fez isso, você vai chegar e falar, socorro, eu estou passando mal, o negócio está sério aqui, ó. Estou passando mal, estou com falta de ar, não estou enxergando aqui, ó. Você de camisa, não sei nem que cor é, de óculos, aí você, ó, me ajuda aqui, ó. Me ajuda, chama o SAMU. Você precisa separar alguém para ser o responsável, para coordenar os outros. Porque senão, você pode acordar morto, lá no inferno. Você já viu alguém que acordou morto no inferno? Gente, eu estou falando, mas é sério. É sério, a minha esposa sabe que se eu passar mal, a primeira coisa que ela tem que fazer, a gente tem que ir até o ponto de táxi perto de casa. Você conhece alguém que já passou mal dentro de casa e ninguém sabia o que fazer? E que ninguém fez nada? Por isso, se você quer estar preparado, você tem que pedir socorro rápido. Diga, pedir socorro rápido. Dizer que as coisas são graves. E separar alguém para te ajudar. Alguém que vai ser o responsável. Alguém que vai falar, eu estou aqui com ele, ó, vai ali, pega o meu celular e já liga. Eu estou aqui. Alguém que vai ser o responsável. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama. Mas aqui nós estamos vendo que uma pessoa foi atacada por ladrões. Ele foi roubado. Ele reagiu, foi espancado. Arrancaram a roupa dele. Pergunta, pastor, o que tem a ver falar de nudes? Toda hora falando de nudes aí. Porque se ele tivesse com uma roupa de sacerdote, a tendência é que o sacerdote ia ajudar ele. Poxa, é um sacerdote, é um pastor, tadinho dele. Se ele tivesse com roupas de levita, o levita ia ajudar. Ali Jesus está dizendo que o próximo não é aquele igual a nós. Não é aquele que veste as mesmas roupas. Não é aquele que faz parte do nosso grupinho. Mas é aquele que está precisando ser socorrido. Por isso que ressalta que ele estava nu. Esses dias eu coloquei nas redes sociais, falei assim, se você visse um corintiano caído, o que você falaria? O que você faria? Eu vou falar uma coisa. Não teve um bom samaritano. Acho que teve um ou dois ali dizendo, eu ia ajudar ele. A maioria ia dizer, vai Corinthians, vai. A gente quer ajudar a nossa panelinha, os nossos amiguinhos. Mas ali, os ladrões deixaram ele caído e quase que morto.
O sacerdote passa, o levita passa. Você sabe o que tem de semelhança entre o ladrão, o sacerdote e o levita? Você sabe o que os três têm em comum? Tem uma coisa que tanto o ladrão, quanto o sacerdote, quanto o levita têm em comum. Pergunta: o que é, pastor? É que os três deixaram ele caído. Porque a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. O pecado do sacerdote e do levita é igual ao pecado do ladrão. Eles podiam ter feito bem, mas não fizeram. Diga: quando eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Os ladrões, o sacerdote e o levita possuem a mesma característica, tiveram a mesma atitude, cometeram o mesmo pecado de deixar uma pessoa caída no chão. Vou perguntar de novo: se a pessoa que você mais ama estivesse morrendo, o que você faria? Eu conheço uma pessoa muito próxima, que o pai dele morreu no carro dele, porque ele foi prestar o socorro, os primeiros socorros, com o pai em cima do carro, do banco de trás do carro, e deveria ter colocado no chão. E até hoje ele fala: se eu tivesse colocado meu pai no chão, eu teria salvado meu pai. Mas a gente vê que primeiro sai da reunião o sacerdote, depois o levita e depois o povo. Deveria ser o contrário. Primeiro o povo, depois os levitas, depois o sacerdote. Qual era a terceira pessoa que deveria passar naquela rua? Era alguém do meio do povo. Sacerdote, levita e alguém do povo. Diga: alguém do povo. Quem sabe não seria você? Mas Jesus, ele quebra esta hierarquia, ele quebra essa estrutura racional, do maior para o menor, do sacerdote, do levita e de alguém do meio do povo, para introduzir alguém que é considerado ruim, mau, impuro, maligno, traiçoeiro, infiel. E Jesus introduz ele na história e muda a história dele para o bom samaritano. E diz que o bom samaritano agora, o terceiro, se aproxima daquela pessoa. Da mesma forma que o sacerdote e da mesma forma que o levita, ele não sabe quem é aquela pessoa. Agora é óbvio que nós vamos pensar o seguinte: a reunião acabou, é caminho da reunião, do povo passar. O sacerdote não sabia quem era, o levita não sabia quem era, mas o samaritano estava numa terra de judeus, num caminho em que os judeus desciam. Depois da reunião, ele poderia simplesmente concluir: é um dos judeus que me considera um impuro. Se eu colocar as mãos nele, se eu tentar ajudar ele, ainda serei prejudicado por causa disso. Os seus familiares, ao invés de me agradecer, vão querer me punir. Mas ele não pensa. Sabe a pessoa que sai do seu quadradinho? O problema do sacerdote é que ele está dentro de um quadradinho. Ele está dentro de um quadradinho religioso, dentro de um sistema religioso que o prende para fazer o bem de certa forma, dentro de certo lugar. A mesma coisa ao levita, mas ele sai, ele quebra as regras, ele quebra os princípios, ele quebra a etiqueta. Ele não está preocupado como os outros vão olhar para ele, e se ele vai ser agradecido, se as pessoas vão agradecê-lo, ou se vão ainda querer puni-lo por causa disso. Porque seria muito mais fácil se ele, como samaritano, ajudasse um judeu, ele ainda ser punido, ao invés de agradecerem a ele.
Mas ele sai do seu quadrado, ele se aproxima, e ele vai cuidar daquela pessoa. Ele vai cuidar, ele vai ajudar. A Bíblia diz que ele coloca o vinho nas feridas, ele coloca o azeite, ele trata as feridas daquela pessoa, que ele não sabe quem é. Ele estava quase que morto, não deu para perguntar quem ele era. Você é judeu? Ou você é um dos nossos? Você é um samaritano? Você é um corintiano? Não tinha como perguntar, não dava para saber quem era. Mas ele foi ajudar. E ele ajudou. Ele tratou as feridas, ele atou as feridas, ele passou remédio, ele tratou as feridas e colocou na sua cavalgadura e ainda o levou a uma estalagem, num lugar em que ele pudesse descansar, em um lugar em que ele pudesse retomar as suas forças, retomar a consciência, um lugar em que ele pudesse descansar de forma segura e que depois seguir o seu caminho. Eu posso te fazer uma pergunta muito mais difícil, de que o que você faria se você estivesse morrendo, ou se a pessoa que você mais ama estivesse morrendo? Posso fazer uma pergunta mais difícil que essa? Posso? Eu ia fazer de qualquer jeito. Você sabe para onde você vai depois dessa vida? A vida que você está levando aqui vai te levar para onde? Para que tipo de vida? Para a vida eterna? Ou para o sofrimento eterno? Você pode ser sacerdote, você pode ser um levita, um pastor, um obreiro, você pode ser um crente, mas é como você vive aqui que determina aonde você vai viver depois. Por isso eu quero te perguntar: você vai ter vida eterna ou vai sofrer eternamente? Era a dúvida do doutor da lei. Jesus, como é que eu faço para ter vida eterna? Jesus diz: você conhece a lei? Como interpreta a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. E ele tentando se justificar, dizendo: tudo bem, eu conheço, mas eu não quero fazer isso. Eu sei qual é a verdade, eu tenho a verdadeira interpretação, mas eu não quero ajudar o próximo. Quem é o meu próximo? Quem eu tenho que ajudar? E Jesus conta a história do bom samaritano. E quando chega no final, Jesus pergunta para ele: agora me responda, quem é o próximo daquele homem? O doutor da lei nem disse o samaritano. Ele diz: esse daí que ajudou. E aí Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Porque se você for e fizer o mesmo, você terá vida eterna. Não basta conhecer a verdade, precisa aplicar e viver a verdade para ir para o céu. Eu ainda falei, olha, essa parábola junto com esse diálogo com este doutor da lei, ela é melhor entendida com a conversa de Jesus com o jovem rico, porque o jovem rico chega para Jesus e diz: como é que eu faço para herdar a vida eterna? A mesma dúvida, a mesma pergunta. E Jesus diz: cumpra os mandamentos. Jesus pergunta: quais são os mandamentos? Fala os mandamentos, fala-se os mandamentos, resume-se ali os mandamentos. E Jesus diz: falta uma coisa. Pergunta: o que é, pastor? Você colocar como prioridade o reino dos céus. Sabe o que é ter como prioridade o reino dos céus? Ajudar o próximo. Mas o jovem rico fica triste, abaixa a cabeça e vai embora, dizendo: eu conheço a verdade, mas eu não vou fazer a verdade. Eu não vou mudar o meu estilo de vida cheio de luxúria e do eu, para te seguir e abençoar o próximo. E ele abaixa a cabeça e sai triste, sabendo
que tinha perdido a vida eterna. E Jesus diz: como é difícil uma pessoa rica. E quando fala de uma pessoa rica, não é simplesmente no contexto bíblico de dinheiro, mas uma pessoa rica significa uma pessoa que não precisa de nada. E ele sai cabeça baixa, triste, porque ele conhecia a verdade desde criança, mas ele não ia obedecer. E Jesus diz: como é difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. E em seguida os discípulos dizem: mas e nós? Porque o jovem rico não fez, mas nós fizemos. Nós deixamos tudo para te seguir e abençoar o próximo. E Jesus diz: tudo que vocês deixaram para trás, eu vou dar 100 vezes mais, aqui nessa vida, e depois desta vida, a vida eterna. Posso te fazer a terceira pergunta? Depois você entrega o gabarito. O que você deixou para trás, para seguir a Cristo e abençoar as pessoas? Para você estar aqui hoje, você deixou alguma coisa para trás. O jogo do Corinthians, do Palmeiras. Você deixou a sua família em casa. Você veio debaixo de chuva. Alguma coisa você deixou para trás. O conforto da sua casa. O que você tem deixado de lado para seguir Jesus e abençoar as vidas? Nós vemos que na primeira parábola do bom samaritano, o bom samaritano colocou ele na sua cavalgadura, no seu jumentinho, levou até uma hospedagem e pagou todos os gastos, e ainda disse ao dono: olha, o que mais for necessário faça. Deixou um valor e ainda disse: quando eu passar aqui de novo, eu vou pagar se ainda tiver dívida. Porque nós sabemos, e nas parábolas de Jesus mostra que quem era devedor era preso. E o bom samaritano não só levou ele àquela hospedaria, como deixou um valor para o dono da hospedaria para cuidar dele. E ainda, além do dinheiro que pagou ali, ele disse: olha, eu vou voltar, e quando eu voltar, o que gastou a mais, se for necessário gastar a mais, eu vou pagar. Nós sabemos quando estamos ajudando o próximo, quando colocamos a mão no bolso. Ah, Deus te abençoe. Sim, nós temos o pão da vida. Mas se não dermos o pão, o que adianta? O que adianta palavras sem uma mão estendida? Ele pagou a conta, deixou um valor a mais e disse: caso seja necessário gastar mais, eu vou voltar e eu vou pagar. E muitas vezes nós falamos: mas o que eu vou ganhar com isso, ajudando os outros? Isso é coisa de discípulo, né? Não é nem coisa de sacerdote, de levita, mas discípulo pergunta: o que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu vou ganhar ajudando os outros? Jesus diz: 100 vezes mais. Nós vimos ali uma estratégia, que nós devemos pedir ajuda. Você está aqui porque você pediu ajuda, porque você precisou de ajuda. E quanto mais rápido nós pedimos ajuda, e quanto mais rápido nós descrevemos: olha, eu preciso de ajuda e a coisa é séria, está acontecendo isso e isso na minha vida, está acontecendo isso e isso na minha casa, está acontecendo isso e isso no meu casamento. Quanto mais rápido pedimos ajuda, e quanto mais rápido descrevemos a situação, trazendo não só a realidade, mas uma seriedade para que as pessoas te ajudem, e principalmente separamos alguém para que nos ajude, pode fazer a diferença. Porque senão vira uma multidão que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Você tem que saber uma coisa: as pessoas que entram aqui é porque estão caídas. As pessoas que entram neste lugar
é uma hospedagem que o Espírito traz e que nós somos usados para trazer as pessoas aqui para serem tratadas. As pessoas que entram aqui estão feridas, estão caídas. Os espíritos malignos entraram para roubar e matar, e muitos foram encontrados caídos e quase mortos. Por causa da família, por causa disso, por causa daquilo, por causa de vícios, por causa de prostituição. Todos que entraram nesta hospedagem é para serem tratados. E para serem tratados, nós precisamos de recursos. Mas as pessoas entram e nós tendemos a entrar e sair, a entrar e sair. Você pode ajudar os jovens que entrarem neste lugar? Posso contar com você? Quando algum jovem entrar aqui, você não precisa nem, já sabe, ele tem o mesmo problemas que você tem. Posso contar com você? Você pode ajudar os jovens? Você pode ajudar os jovens, ajudar os cantores, levitas que querem ser um instrumento. Você pode ajudar os jovens, você pode ajudar as mulheres nesse lugar, você pode ajudar as crianças nesse lugar. Quando as crianças entrarem aqui, você vai chamar elas, vai brincar com elas, vai fazer amizade com elas. As mulheres que entrarem neste lugar, você pode carregar elas por um tempo. Tem pessoas que, pastor, eu não consigo nem eu me carregar. Mas a Bíblia diz, quem está de pé cuida para não cair. E cuidado para não cair como os ladrões, como os sacerdotes e os levitas. Quem está de pé, vigia para não cair. Para de ficar só sentado sem fazer nada. Entra e sai, entra e sai. Comece a trazer as pessoas que precisam. Comece a ajudar as pessoas que entram aqui. Posso contar com você para ajudar os homens? Posso contar com você para ajudar as mulheres? Para ajudar os homens, posso contar com você? Posso? No próximo bate-papo dos homens, posso contar com você? Posso contar com você para ajudar as mulheres? Vocês vão começar a ver que as pessoas que se aproximam perto de vocês têm os mesmos problemas que vocês. Você vai falar, meu Deus, pastor, verdade, sério. Posso contar com você? Você pode ajudar as mulheres? Posso contar com você? Com vocês? Você ajuda o seu próximo, e você vai ver que o seu próximo tem os mesmos problemas que você. Está passando pelas mesmas situações que você passou e que você já começou a vencer. Você não é o único dodói aqui. Incluindo você e eu, tem mais um monte. Pode ser que você olhe para mim e fale assim, o pastor está um pouquinho melhor, e é verdade. Eu já estou aqui dentro me tratando há muito tempo. E às vezes estou um pouquinho melhor que você. Mas às vezes eu estou um pouquinho pior. Porque eu também tenho carne, também dói. Mas tem que saber que todo mundo que entra aqui é para ser tratado. E precisa de uma pessoa que se aproxime. Que faça ataduras. Que derrame o vinho, o azeite. Que ajude, que oriente, que aconselhe, que carregue. Eu não estou conseguindo a igreja, vai passar na casa da pessoa, vai ajudar ela. Nós não podemos ser como os ladrões, como os sacerdotes e levitas da parábola e de muitas realidades que encontramos. Posso contar com vocês? Vamos parar de entrar na igreja e sair. Entre e sai. Só pensando nas suas dores. Sabe o que eu fico pensando? Assim, puxa, eu acho que aquela pessoa que ajudou é porque ele também algum dia deve ter sido assaltado. E ele deve ter se sentido no lugar. Puxa, porque o sacerdote, com todo o respeito, com toda a pompa, muitas vezes os ladrões falam, não, pode passar, viu, pastor? Ora pela gente, viu? Para que Deus guarde a gente nesses assaltos. Muitas vezes eu fico pensando, o sacerdote nunca caiu ali, o levita nunca caiu ali, mas aquele samaritano que era considerado um impuro, mas que passava por aquele caminho perigoso, provavelmente era o alvo mais fácil,
porque ninguém ia ajudar ele. Era o alvo mais fácil, porque ninguém amava ele. Eu ainda perguntei, e se a pessoa que você mais ama estivesse morrendo? E ninguém amava os samaritanos. Mas Jesus amou. Sabe por quê? Porque os próprios inimigos de Jesus chamaram Jesus de samaritano, mesmo sabendo que ele era judeu. Colocaram Jesus na mesma situação do necessitado. Jesus se colocou na mesma situação que todos nós merecíamos, que é o salário do pecado, a morte. Por isso Jesus nos ajuda. Ele se fez homem. Eu posso contar com você? Você sabe a sua história, e você sabe que o tipo de pessoa que entra aqui é igual. Pessoas que têm problemas com vício, famílias destruídas. Meu irmão, desde que começou aqui, o que eu já tive que dar orientação para a mulher que é espancada. Pessoas da família que são presas. Pessoas que não conseguem emprego. Pessoas que foram abusadas em todos os sentidos, principalmente de forma verbal e física, pelos pais ou as pessoas que cuidavam. São pessoas igual você, igual nós, que precisam de alguém que ajuda. O ditado popular diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu tenho outro que diz assim: Deus ajuda quem está ajudando. Sabe por que muitas vezes Deus não está te ajudando? Porque você não precisa de azeite, você não precisa de vinho, você não precisa de unção, você não precisa de alegria, porque você não dá para os outros, você não usa as ataduras, você não usa a unção, você não usa a alegria para dar para os menos necessitados, para os mais necessitados, para os carentes, por aqueles que estão precisando. Graças a Deus nós temos muitas pessoas que ajudam. Mas é comum ir numa igreja, as pessoas falam: pastor, nós estamos precisando de ajuda para fazer isso. Eu falo: legal, vocês são a igreja, façam alguma coisa. Diga: eu sou a igreja. Então diga para a pessoa que está do seu lado: faça alguma coisa. Todo mundo pode ajudar com alguma coisa, com um pouco. Ninguém aqui é miserável ao ponto de não poder dar uma botija de azeite, uma botija de farinha para alguém. E a grande questão é: nós estamos passando de lado? Ou nós estamos parando e ajudando? As pessoas estão morrendo. Os espíritos malignos, o espírito da morte foi liberado sobre o Brasil. Famílias estão sendo destruídas, vício, prostituição, corrupção, falência. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Se coloque de pé. Eu gostaria de terminar dizendo para você que você não está morrendo. Diga: graças a Deus. Porque você está em uma hospedagem e você já começou a receber os primeiros socorros. As suas feridas já começaram a ser atadas e serem cuidadas. Alguém já pagou um preço para que você pudesse se hospedar neste lugar e você pudesse ser tratado. Você não está morrendo, diga: graças a Deus. Você está sendo tratado, e muito bem tratado, e podia ser melhor, se abrir mais o seu coração e dizer: eu preciso de ajuda, a minha situação é essa, pode parecer que eu estou bem, mas eu estou mal, eu estou quase morrendo, pastor, esta área da minha vida está ruim. Jesus já pediu: eu posso entrar na sua casa? E alguns disseram: não, nem você e nem os seus discípulos, porque viram as roupas de Jesus.
Mas Jesus disse para um: eu posso entrar na sua casa? E ele disse: pode. E Jesus entrou, se hospedou na casa dele, jantou, passou a noite. Aquele homem foi perdoado e Jesus disse: a salvação chegou nessa casa. Tem pessoas que não querem que a bênção entre na sua casa. Tem pessoas que querem. Você está aqui porque você estava mal, estava quase morrendo, mas você foi socorrido e está sendo tratado, e vai ser totalmente curado, e vai ser uma bênção. Mas tem muitas pessoas precisando, e você está passando por elas. É o seu próximo, é a sua mãe, é o seu pai. Se pedir para o pastor ir lá fazer uma oração na sua casa, o pastor vai. Tem pessoas que vão dizer: na minha casa não. O meu pai é espírita, não sei o que lá. Pode falar para ele que seu pastor vai lá dar um passe. Seu pai é espírita, o pastor da minha igreja pode ir lá passar um passe aqui? Mas tem gente que diz: não, na minha casa não. Na minha casa não por causa disso. Na minha casa não por causa daquilo. E tem gente que diz: por favor, pastor. Você está em uma hospedagem. Você já está em segurança. E está sendo tratado. E tem pessoas que precisam ser tratadas. Traga as pessoas para cá. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que precisam de um médico, mas diz: não, está tudo bem. E você precisa aprender a convencer elas. Você precisa de um médico. Você precisa ir à casa de Deus. Você precisa aprender a argumentar, a convencer. Tem pessoas que sabem que precisam, mas não conseguem. E você precisa trazer essas pessoas. Você precisa ajudar essas pessoas. Você precisa começar a atar as feridas dela. Você precisa começar a tratar as feridas dela antes dela chegar até aqui. Você tem que tratar as pessoas ainda na sua casa, na sua escola, na sua rua, no seu trabalho. As pessoas que estão doentes se debatem, falam loucuras, mas estão morrendo. Posso contar com você? As pessoas que entrarem aqui, você pode ajudar? Você pode socorrê-las? O que você vai abrir mão para ajudar essas pessoas? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, nós estamos, meu Pai, nesta longa e importante caminhada, esta viagem da vida. E pelo caminho, meu Pai, temos encontrado muitas pessoas caídas, feridas. Pessoas, meu Pai, que estão quase à beira da morte, nos seus últimos suspiros. Pessoas que foram atacadas na alma, que foram atacadas no corpo. Pessoas que estão doentes, que foram roubadas, que foram espancadas, que foram humilhadas, que foram abusadas, que foram, meu Pai, humilhadas. Quantas pessoas, meu Pai, que estão próximos de nós, que fazem parte da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela, os nossos vizinhos, amigos, meu Pai, que muitas vezes não possuem a coragem de pedir ajuda, que não conseguem abrir a sua boca para dizer socorro, que não conseguem abrir a sua boca e o seu coração, a sua alma para dizer o que realmente está acontecendo. Senhor, mas nós temos visão, nós temos discernimento, nós temos, meu Pai, unção, nós temos, meu Pai, o azeite e o vinho, nós podemos atar, meu Pai, nós já passamos por isso, porque o Senhor nos socorreu,
O Senhor curou as nossas feridas. O Senhor está curando as nossas feridas. O Senhor, meu Pai, começou a atar as nossas feridas e derramar, meu Pai, o azeite, e derramar, meu Pai, o vinho, e começou a nos tratar e nos trouxe a este lugar, meu Pai. O Senhor pagou um alto preço. O Senhor pagou com a sua própria vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, meu Pai. Senhor, estes dois textos falam sobre vida eterna. Mas a vida eterna, meu Pai, é resultado da fé que nós temos e da ação que realizamos. Meu Pai, desata a nossa fé, que possamos ter fé, que possamos crer de todo o nosso coração, que possamos confessar que só o Senhor é Deus, e que podemos, meu Pai, que possamos, meu Pai, agir, nos aproximarmos. Tem pessoas que entram na igreja e dizem: ninguém me cumprimentou. Se aproxime das pessoas, ame as pessoas como Deus te ama, se aproxime, fale com eles, converse, faça amizades, se aproxime, comece a curar das feridas, e a tratar das feridas, e atar as feridas das pessoas. Há alguns meses atrás você estava desesperado, chorando, e as pessoas que entram aqui, que entraram nestas 2 últimas semanas, muitas vezes estão na sua casa chorando. O que você passou alguns meses atrás, a sua mãe, o seu pai está passando. Os seus amigos estão passando. Mas precisa de pessoas que vão sair deste sistema religioso do eu e vão ajudar o seu próximo.